Já estamos de volta e hoje no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio vamos falar sobre a hanseníase, uma doença que é cercada de mitos, às vezes até preconceitos. Então, vamos trazer esclarecimentos com a coordenadora do Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase, a doutora Isabela Goulart, que está aqui com a gente. Bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Doutora, a gente sempre reforça, principalmente nessa época, né, do Janeiro Roxo, sobre a hanseníase, mas infelizmente ainda é uma doença cercada de mitos, mistérios e dúvidas, não é verdade? Isso, a primeira questão que a gente está colocando nessa semana e nesse mês, que é de conscientização e prevenção e diagnóstico precoce da hanseníase, é mostrar que a hanseníase não é uma doença do passado e não é rara. Então, nosso primeiro lema dessa campanha é isso, e mostrar que ela atravessa o tempo e atravessa todas as especialidades médicas. Então, esse ano a gente não está focando só na questão da mancha, que as pessoas sempre ligaram com a questão da mancha e da dormência, que isso é uma coisa que já passou para a população. Então, esse ano a gente quer passar para que vários profissionais de outras especialidades médicas possam fazer esse olhar atento, esse diagnóstico precoce dentro da sua especialidade. Legal. Antes da gente trazer, que são vários sintomas que às vezes são até confundidos, para que as pessoas que estão em casa entendam melhor, vamos falar um pouco mais sobre a hanseníase. Como que é essa doença? Ela é infecciosa, tem cura, e antigamente ela tinha até um nome, era a mesma lepra que antigamente falava, não é isso? A gente até mudou o nome da doença para passar um conceito de que ela envolve uma bactéria. Então, para tratamento de bactéria, a gente usa antibiótico. É uma doença infecciosa crônica, então, causada por essa bactéria que a gente chama de bacilo de Hansen, que foi ele que descobriu em 1873. Então, ela está atravessando esse tempo todo. Então, desde que você tenha um bacilo, uma bactéria que causa, você tem tratamento e tem cura para essa doença. É uma doença infecciosa crônica e pela sutileza dos sinais e sintomas é que a gente acaba fazendo o diagnóstico tardio e gerando então a incapacidade, as deficiências físicas e o estigma relacionado então à questão bíblica, que a gente não tem sentido mais no século XXI fazer essa correlação. Porque nós temos tratamento, nós temos cura e o diagnóstico é que precisa ser mais precoce. Esse olhar atento de toda a comunidade, de todos os profissionais e multiprofissionais, para que a gente possa saber quais são os sinais e sintomas e favorecer esse diagnóstico precoce e uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Quando a gente fala sobre sintomas, como você mesmo disse, muitas pessoas conhecem sobre as manchas na pele. Mas vai muito além disso. Então, eu queria que você comentasse sobre esses que são os mais, né? Os que mais as pessoas veem, mas também aqueles pelos quais outros profissionais podem estar atentos. Olha, é interessante a gente saber, por exemplo, que 20% dos nossos casos aqui que a gente atende só tem lesão nos nervos, não tem nada na pele. Então, você vê que é um sintoma neural. O que é sintoma neural? É uma fraqueza, é uma dor num trajeto de nervos, é um abscesso de nervo que aparece assim, vai aparecendo uma dor intensa nesse nervo, acaba indo para o ortopedista, ele não sabe que esse abscesso pode vir de uma lesão da hanseníase, um pé insensível. Então, essa questão da gente lembrar, por exemplo, para o angiologista, que pode vir com edema de membros inferiores, que é um inchaço nas pernas, cronicamente, que ele vai falar que é um problema de circulação, ele fala que a dormência é um problema de circulação e não faz nenhuma ligação com a questão da hanseníase. Então, numa área endêmica, então, como não é uma doença rara, né, e ela nem é do passado, então a gente tem que lembrar para o angiologista que pode aparecer para ele, para o otorrinolaringologista que pode vir como uma obstrução nasal crônica, sintomas de sinusite, perda do olfato e que ele não vê que ele está infiltrado. Então, inchaço do rosto e das orelhas. Ele pode aparecer, então, para o neurologista, que a gente já falou, o ortopedista, o angiologista, o reumatologista, porque nós temos muitas lesões articulares na hanseníase, nas articulações, que o povo fala, nas juntas. Então, nós também temos que lembrar que esse paciente que vai fazer diagnóstico de lúpus, de artrite reumatoide, de sarcoidose, de outras doenças reumatológicas,
podem ter uma interface com a hanseníase. Enfim, a gente abriu esse leque para todos os profissionais, o infectologista, que às vezes pega um paciente com febre de origem indeterminada, meses e meses sem fazer diagnóstico e de repente esqueceu de avaliar que pode ser uma hanseníase. Então a gente está batendo de frente com isso, para esse olhar atento de falando que cada especialista, cada olhar atento vai ser importante para nós. Como tem lesão na boca, então chamamos o dentista também. Como tem lesão que vai para o fisioterapeuta, que é importante ele identificar. Então não é só para a questão da atenção primária à saúde, da mancha, da dormência, mas para outras especialidades e outros profissionais. É ampliar esse olhar que a gente consegue fazer uma qualidade de vida para esse paciente, mudar a qualidade de vida desse paciente e da família. É verdade. Quais são os riscos de um diagnóstico tardio? As sequelas. As sequelas que mantêm o estigma, que as pessoas morrem de medo. Então, você tem, às vezes, o pé caído, a mão engarra, né? O nariz desabado, as feridas nas pernas e nos pés, que decorrente da insensibilidade. Então, essas sequelas que a gente não precisa mais hoje, e graças a Deus hoje a gente tem menos. Se você pegar nosso atendimento esse ano, a gente tem 13,5% de pacientes que já têm alguma sequela. Antes era 25%. Então, a gente tem trabalhado para que esse diagnóstico... E a gente precisa desse pulo do gato agora, sabe? Para fazer... Olha, gente, vamos cada um reconhecer, vamos cada um tomar a responsabilidade dessa endemia na nossa frente, que a gente tem muito o que fazer ainda. E o diagnóstico, a partir do momento que se tem o diagnóstico, ele tem cura, é feito um tratamento, depois um acompanhamento com esse paciente e com toda a família, não é verdade? E tudo isso feito de forma gratuita, oferecido pelo SUS. Em Uberlândia tem o centro onde você, né, coordena lá. Então, assim, tem todo esse acompanhamento, né? Por que a gente precisa de uma rede de atenção? Porque a hanseníase não é uma doença aguda, é uma doença infecciosa crônica. Você não cura em 3 meses. Ela apresenta reações inflamatórias, às vezes graves, que precisam de uma internação. Então, a gente precisa dessa rede que esses especialistas podem nos ajudar. Então, para que não tenha sequela, e a gente pode melhorar a qualidade de vida. A sequela é que mantém o estigma. Então, nós queremos a hanseníase do século XXI, sem sequela. Em Uberlândia, por exemplo, entre os casos novos, só do município de Uberlândia, foi 2,7%. Mas quando eu junto os 85 municípios que nós atendemos, que somos pactuados com a rede de atenção do Sistema Único de Saúde, aí vai para 13,2%. Então, quer dizer, a gente tem feito um trabalho, o diagnóstico precoce que você perguntou, que envolve a vigilância dos contatos familiares. A gente faz um diagnóstico assim, fica muito atento, fazemos sorologia para identificar se ele já foi exposto e fazemos um diagnóstico assim molecular. Muitas vezes, para você ver o bacilo, você tem que ter muito bacilo. Às vezes ele está no início, então nós fazemos teste de DNA do bacilo. Então, mostrando que a gente pode fazer esse diagnóstico precoce e tratar precocemente ele sair sem nenhuma sequela. Muito interessante, né? E aí, para que as pessoas conheçam mais o trabalho, né, de vocês, para poder, às vezes, até tirar dúvidas, né, em relação à doença, onde que fica o espaço? Qual que é o trabalho? É multiprofissionais que existem lá? Como que é? Nós temos em torno de 45 profissionais, são multiprofissionais. Nós temos dentista, psicólogo, enfermeiros, assistentes sociais, né? Que eu já falei, médicos de várias especialidades. Então, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, técnico-ortesista. Então, a gente tem uma gama de profissionais para dar esse tipo de atenção especializada quando esse paciente precisa. E estamos na retaguarda do Sistema Único de Saúde. Então, o médico é que encaminha para nós e nós fazemos o que é necessário, dando essa retaguarda para cada equipe de saúde que está lá na ponta e fazendo o que ele precisa de atendimento secundário e terciário da atenção. E aproveitando mais uma vez, né, para reforçar que às vezes você que é médico, né, ter atenção para isso, né, não só para, como a doutora falou,
o diagnóstico pode ser um sintoma não daqueles que a gente está, né, acostumado. Que são sutis, né, às vezes, isso. E para você que está assistindo a gente, que é paciente, às vezes, que está com aquela dor, algo diferente, fala, doutor, e se? Será que a gente pode fazer um exame a mais para checar se não pode ser, né? Isso, o paciente muitas vezes fala, isso não pode ser hanseníase, eu olhei, e às vezes o médico insiste que não, e nós queremos tirar isso. O paciente às vezes sabe que ele está, eu vi, doutor, eu acho que eu estou com hanseníase, e às vezes o médico fala, não, mas você não. Como se fosse uma coisa de outro mundo, entendeu? E está ali, na cara dele. Então a gente resolveu ir por esse lado nesse ano, porque a gente acha que nós vamos colher muitos frutos. Muito bem. Com esse olhar atento de cada profissional. Conte com a gente para seguir divulgando aí, né, esse trabalho de vocês, tá, doutora? Muito obrigada, vocês sempre estão juntos, viu? A gente que agradece, viu, pela sua atenção, por participar aqui do nosso quadro hoje, tá? Eu que agradeço, obrigada. Obrigada. E vocês sabem, né, a gente está falando aqui sobre diagnóstico precoce, e quando o diagnóstico precoce ele é feito com cuidado com a sua saúde, nosso patrocinador, que é o Check-up Medicina e Diagnóstico, tem um papel essencial. Gente, referência em análises clínicas e diagnóstico por imagem, o laboratório oferece exames que auxiliam na investigação de diversas doenças infecciosas e inflamatórias, incluindo aquelas que afetam a pele e o sistema nervoso, como a gente acabou de falar sobre a hanseníase. Por meio de um amplo portfólio de exames laboratoriais, o check-up contribui para a avaliação do organismo, auxiliando médicos no acompanhamento da saúde do paciente e também na definição do melhor tratamento. E, além disso, os exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, que ampliam, né, essa análise clínica, ajudando a identificar possíveis complicações e impactos quanto em relação à doença, em relação ao que a doença indica. Com unidades modernas, tecnologia de ponta e resultados confiáveis, o Check-up Medicina e Diagnóstico está à sua disposição para cuidar de você e da sua família. Informação, diagnóstico e acompanhamento, tudo caminham juntos e a saúde se constrói com acesso, responsabilidade e também com prevenção. Combinado? Semana que vem tem mais uma dica aqui no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Corpo e Mente em Equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida.